Prestem atenção nessa notícia. A Anvisa sugere máscara e isolamento para adiar chegada da varíola. Bom, a varíola é o contexto histórico, né, para quem não sabe. Eu li um pouco a respeito, isso faz um pouco bom tempo já, mas né, tem coisas que eu não fiz vídeos, então eu acredito que é bom até para espalhar esse conhecimento. A varíola, ela foi uma doença, sim foi, a varíola humana, ela foi uma doença deveras contagiosa, né, que chegou a matar muitas pessoas mesmo, e de forma bem severa. Só que ela foi erradicada no final do século passado por conta da vacina. Só que é uma vacina que ela foi desenvolvida muitos séculos atrás, 1700 e algumas coisas, então faz muito tempo mesmo. O que aconteceu é que um pesquisador, ele percebeu que pessoas do campo que pegavam varíola, eles não desenvolviam muitos sintomas. E ele descobriu que o gado também tinha uma espécie de varíola, só que é bem mais branda aos humanos em relação à varíola humana, né? Então ele pegou a varíola bovina e começou a experimentar em pessoas que não tinham entrado em contato com nenhum vírus da varíola. Aí ele descobriu, fez testes, que se essa pessoa ela pega um outro vírus mais brando, ele consegue imunizar a pessoa e evitar um contágio de um vírus mais forte, né? Evitando assim com que a pessoa tenha maiores sequelas, né, por conta daquele vírus. É a mesma lógica que se segue até hoje, né? Inclusive as vacinas ela é para prevenir, para você realmente não ter mais problemas com doenças. Porque você, sendo inoculado com um vírus mais brando, ele te imune pela vida inteira, teoricamente, né? Ou pelo menos parte da vida inteira. Esse é o motivo da vacina. É você justamente ser infectado, o teu corpo analisar aquele vírus e já se preparar para vírus parecidos. Então ele meio que te imuniza, é aquilo, é meio que ele vira um escudo protetor para variantes mais fortes, para vírus mais fortes, e é assim que foi abolido, erradicado, né, o vírus da varíola. O que se sabe dessa varíola do macaco, que é a monkeypox, né, que é o nome agora, né, que estão dando para isso, é que a varíola do macaco, segundo a mídia, pelo que eu li nas notícias, ela realmente é uma varíola mais leve. Ela talvez não seja a nível varíola bovina, porque a varíola bovina foi uma vacina, então teoricamente ela era bem mais branda. Essa varíola já é um pouco mais severa, porque realmente você precisa da vacina da varíola, então realmente ela é um pouco mais, ela é mais grave do que a varíola bovina. Mas assim, a Anvisa sugere máscara, isolamento, quer dizer, de novo essa palhaçada, sendo que existem fontes de notícias aí da grande mídia que falam, olha, não precisamos nos preocupar com essa varíola porque de fato ela é bem menos contagiosa até do que o Covid e também teoricamente menos letal do que a varíola humana, então não há muito que se preocupar nesse nível, né? Então lá, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está pedindo um reforço de medidas não farmacológicas, como distanciamento, uso de máscara e higienização frequente de mãos em aeroportos e aeronaves, para retardar a entrada do vírus da varíola dos macacos no Brasil. Desde o início do mês, ao menos 120 ocorrências da doença foram confirmadas em 15 países. O Ministério da Saúde instituiu ontem uma sala de situação para monitorar o cenário da monkeypox no Brasil. A rara doença pode chegar nos próximos dias, segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, que são especialistas anônimos, nunca se ouve falar nesses especialistas, é incrível. No domingo foram registrados casos suspeitos na vizinha Argentina. A varíola dos macacos é, na verdade, doença original de roedores silvestres, mas isolada inicialmente em macacos.
mas isolada inicialmente em macacos. É frequente na África, mas de ocorrência muito rara em outros continentes. Cientistas acreditam que o equilíbrio ambiental esteja por trás desequilíbrio ambiental esteja por trás do atual surto, mas não vem razão para pânico. Acho muito difícil que a doença não chegue aqui, afirmou o presidente da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal. Mas se trata de uma doença considerada benigna. Além disso, existem tratamento e vacinas. Então por que esse isolamento e uso de máscara? Para quê? Se tem vacina e tratamento, para quê? Faz o menor sentido. Não é necessário alerta, segundo o chefe de divisão de doenças infecciosas e parasitárias do Hospital das Clínicas da USP. Essa transmissão pessoal é um pouco preocupante. Temos de entender se houve uma adaptação do vírus ou contato muito intenso entre as pessoas. É mais um problema que vem se somar ao nosso quadro atual. O ponto positivo é que a nossa vigilância está muito sensível, conseguindo detectar os problemas em tempo real. Parece que nós tem ajudado muito, né? Bom, a questão é a seguinte. Por que eu trouxe essa notícia aqui? Muito se ouvia falar, né, do Bill Gates falando que ia ter uma nova pandemia, que não sei o quê, que as pessoas precisam se adaptar a esse novo sistema, esse novo mundo. E bem à nossa frente já está surgindo essa varíola do macaco, que é no mínimo um pouco suspeita. Suspeita no sentido de que ela é rara em países ocidentais. O próprio texto fala aqui. É mais comum na África Ocidental, que é uma região bem pobre, inclusive muito mais pobre do que o Brasil em diversos aspectos. Só não é muito mais pobre do que o Nordeste brasileiro e o Norte, que realmente lá a situação ainda é complicada. Mas a África Ocidental sofre de muitos problemas. E sinceramente, a varíola do macaco é um dos menores problemas que eles têm lá. E essa questão de ter aparecido no Ocidente assim, um pouco depois praticamente do fim da pandemia de Covid, porque o Covid meio que morreu, né? Pelo menos como pandemia já morreu, né? Porque tem vacina. É justamente o que eu acho mais preocupante é essa questão da Anvisa. Sugere máscara e isolamento. De novo, isolamento. Nós vimos que isolamento não adiantou nada contra o Covid. E o mais engraçado é que a própria notícia, a própria vigilância sanitária diz que já tem tratamento para isso. Já existem tratamentos e vacinas, porque a varíola é uma doença muito antiga. De fato, ela vem sendo a varíola humana, ela tem indícios que ela vem já desde a época do Egito Antigo. Então, ela é praticamente milenar, né? Uma doença muito antiga. E a humana foi erradicada, a varíola que é a principal, né, de todas. Agora, uma notícia que eu havia lido é que a Bélgica havia já feito quarentena. A região da Bélgica é a primeira no mundo a recomendar quarentena contra a varíola do macaco. Vamos ver o que o UOL diz, que essa notícia é uma outra notícia, mas é só para fazer um complemento dessa primeira notícia, que a Anvisa, né, é meio que para dar um contexto. A região belga é a primeira no mundo a recomendar quarentena contra a varíola do macaco. A região de Flandres, na Bélgica, recomendou quarentena de 21 dias para os pacientes com confirmação suspeita de varíola do macaco. O anúncio acontece após o país confirmar 3 casos da doença viral. 3 casos? Acho que se bobear tem mais casos de sarampo do que isso aí na Europa. Até a possibilidade de infecção não seja descartada ou tenha passado, o paciente deve ficar em isolamento até as lesões secarem e curarem tipicamente em 21 dias. Isso comunicado à agência de saúde local. Este é o primeiro anúncio recomendando isolamento para conter a doença, que segundo a OMS já foi confirmado em 11 países da Europa e da América do Norte. Ao menos 80 casos já foram confirmados. A OMS disse que trabalhar em conjunto com essas nações para apoiar os pacientes e entender como a transmissão começou. Essa doença é uma doença rara cujo patógeno pode ser transmitido do animal para o homem e vice-versa. Quando o vírus se propaga para o ser humano, é principalmente a partir de diversos animais selvagens, roedores ou primatas.
A infecção nos casos iniciais se deve em contato direto com o sangue, fluidos corporais, lesões na pele ou membranas mucosas de animais infectados. A transmissão secundária de pessoa para pessoa pode ser resultado do contato próximo com secreções infectadas das vias respiratórias, às vezes na pele de uma pessoa infectada, ou objetos recentemente contaminados com fluidos biológicos ou materiais das lesões de um paciente. Seus sintomas são semelhantes em menor escala aos observados em pacientes antigos de varíola. Febre, dor de cabeça, dores musculares e dorsais durante os primeiros 5 dias. Depois aparecem erupções no rosto, palmas das mãos e solas nos pés. Lesões, pústulas e finalmente crostas. Esta doença foi identificada pela primeira vez em humanos em 1970, na República Democrática do Congo, em um menino de 9 anos que vivia em uma região onde a varíola havia sido erradicada desde 1968. Quer dizer, 2 anos depois teve esse caso de varíola do macaco. Desde 1970 foram registrados casos humanos de esse vírus aqui, que eu não sei ler, que é ortopoxviricemia, em 10 países africanos. No início de 2003 também foram confirmados casos nos Estados Unidos, os primeiros fora do continente africano. Então, é aquilo que eu disse. Como eu disse, esse vírus ele vem da África, praticamente. A origem dele é africana em animais silvestres. O que pode ter acontecido e que provavelmente aconteceu é que muitos imigrantes africanos ou ditos refugiados, que na verdade são imigrantes, eles levaram esse vírus ao mundo afora. Porque se tem origem africana, é provável que tenha acontecido isso. Mas a questão, e aquilo que é o principal, e aqui é a minha conclusão desse vídeo, é como o establishment moderno e político vai atuar em relação a esse surto pequeno. É um surto pequeno, não dá nem para se falar ainda em epidemia, porque são poucos casos. E se ele é um vírus muito forte, geralmente a transmissibilidade dele é baixa. Eu vi uma notícia que dizia que a versão mais fraca dele, a taxa de letalidade entre 1 a 10%. É uma taxa de letalidade alta se comparado à taxa de Covid, se nós levarmos em conta só os idosos, ou se nós levarmos em conta os idosos. Se tirar os idosos, aí é muito ínfima a taxa de letalidade do Covid. Agora, monkeypox, com todo respeito, a varíola é uma doença que, pelos seus efeitos colaterais, pelo o seu histórico de mortes, como ela mata, é uma doença que me preocupa mais. Porém, ela teoricamente tem uma transmissibilidade bem menor, então é muito mais difícil você pegar ela. E ela se espalha bem menos também por conta da questão, né? Você precisa ter esse fluido e tal, você precisa entrar em contato com esse fluido da pessoa infectada. Acredito que seja mais difícil, né, do que o Covid em si, de você contrair mesmo. Mas assim, é óbvio, o Estado vai tentar utilizar isso, o establishment político já fez isso, já fechou tudo, já usou esse tipo de sistema, vão começar a forçar a vacina de novo para esse tipo de coisa. Com certeza vão forçar, já tem essa vacina, então é muito fácil simplesmente agora passaporte vacinal, agora da varíola também, né? Então, e eles têm um argumento de que uma vacina é bem mais segura do que as que estão sendo testadas agora, e realmente são, né? Por conta da questão histórica, né? Que a vacina da varíola existe desde aquela época que eu comentei com vocês, né? Que realmente o contexto histórico vem desse ponto, que a vacina da varíola foi a primeira vacina a ser produzida e foi produzida fora do laboratório. É como se o cara pegasse a Ômicron e inoculasse numa pessoa que tivesse Covid mais severo, né? Então a pessoa meio que se torna imune e ao mesmo tempo não tem muitos efeitos colaterais, né? Não tem muitos sintomas, né? Porque é uma variante vacinal, o próprio Bill Gates alegou isso, então ele não teria por que falar isso, se não fosse verdade. Mas é isso, agora é esperar para ver o que vai ser. A Anvisa, para que serve a Anvisa, né? A Anvisa serve para fazer absolutamente prejudicar todos nós. E temos que esperar para ver. Agora, para que máscara e isolamento, lavar as mãos, sendo que é um vírus
digamos assim, bem menos forte, bem menos transmissível do que o Covid, né, em termos de, bem menos forte em termos de transmissão. Sendo que ainda tem casos de Covid rolando aí à solta, praticamente eu não sei os dados porque eu não vi mais, mas certamente tem bem mais casos de mortes de Covid do que da varíola, né, aqui no Brasil. Então isso realmente não faz sentido, e a politicagem pura. A Anvisa é isso, a Anvisa não é um órgão, como as pessoas falam, não é fiscalizatório. Ele fiscaliza aquilo que ele quer, entendeu? Um órgão fiscaliza aquilo que quer. E obviamente nesse sentido eles vão querer forçar todo mundo a voltar a usar máscara de novo e adotar isolamento. É sempre essa parada, né? Controle social. Mas é isso, um pouco de informação para vocês, né? O que está acontecendo no mundo. Diversos países já estão preocupados com essa varíola do macaco. E vamos ver até o que isso vai dar, né? Vamos ver até quando nós vamos ter que... quando vai voltar tudo a estar como era antes, né? Como antes de relaxar as medidas restritivas, né? Será que vão adotar máscara obrigatória de novo? Será que vão adotar passaporte vacinal para vacina da varíola do macaco? Não sabe, né? Então é isso, um abraço para vocês. Deixe um like no meu vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe meu vídeo nas suas redes sociais e comentem alguma coisa aqui embaixo que vocês queiram comentar para acrescentar no debate, né? E algo que eu tenha, e comentem aí para dizer algo que eu tenha esquecido de falar também, né? Que vocês acham que for pertinente acrescentar. É isso, um abraço.